Bom dia! Estamos aqui em mais uma manhã, para a honra e glória do nosso Senhor, para começarmos o nosso devocional. Ele sempre em primeiro lugar, ele sempre a primeira resposta, a primeira direção do nosso dia. Quero começar esse devocional com uma oração. Vou pedir a você que me acompanhe, incline sua cabeça e vamos orar para que Deus nos direcione nesta manhã. Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, neste momento, e pedimos a Ti que esteja aqui, Senhor, no meio de nós, para ouvir as nossas orações, ouvir a nossa adoração a Ti. Nós entregamos ao Senhor este momento, e a Sua palavra, que nunca volta vazia, Pai, entre em nosso coração, nos trazendo a direção que precisamos ao longo desse dia para enfrentar todas as batalhas que possamos encontrar pelo caminho. Com o Senhor, e com o Senhor nós sabemos que somos fortes, e no Senhor nós nos revestimos, pois o Senhor nos guarda e nos direciona. Muito obrigada pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra que eu quero trazer para vocês hoje, nesse devocional, está em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A armadura de Deus. Essa é a nossa palavra de hoje. Precisamos entender, queridos, que nós estamos em uma constante batalha. Uma batalha que muitas vezes com os nossos olhos carnais nós não conseguimos enxergar. Mas em Jesus nós podemos enxergar com os nossos olhos espirituais. Precisamos estar sempre atentos e vigilantes. Orai e vigiai, porque o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, buscando a quem possa tragar. Nunca nos esqueçamos das direções que estão na palavra. Ela vem para nos direcionar em tudo na nossa vida. E no mundo espiritual não é diferente. Né? Vamos ler a palavra? Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo, ele tenta fazer com que a gente pense que a nossa luta é contra as pessoas que a gente vê, contra as pessoas que a gente enxerga com os nossos olhos carnais. Às vezes uma pessoa se levanta contra você, às vezes no trânsito, né, alguém fecha você, ou você sem querer fechou alguém, e essa pessoa se revolta contra você, um vizinho mal educado, um colega de trabalho que te persegue. Às vezes a gente pensa que essa pessoa especificamente é um inimigo, que essa pessoa especificamente, ela é o problema. O inimigo tenta fazer com que a gente pense esse tipo de coisa, mas não é, irmãos, não é. Nós precisamos entender que vai além disso, né? O que está nela é que é o problema. O que está nesta pessoa. Porque essa pessoa, muitas vezes, ela está afastada do Senhor. Ou não conhece em profundidade o nosso Senhor. E com isso, ela dá margem. Assim como todos nós. Nós temos que, mesmo nós andando na palavra, mesmo quando a gente está na igreja, está em oração, se nós vacilarmos, se nós dermos uma brecha para o pecado, o inimigo se aproveita. Porque nós precisamos do sono reparador, do descanso, mas o inimigo ele não dorme não. Ele está sempre acordado e vigilante e buscando essas brechas para se aproximar, principalmente dos cristãos. Porque aqueles que estão no mundo já são dele. Ele busca nós que estamos perto de Cristo. Né? Então a gente tem que estar sempre vigilante. E essas pessoas que se levantam contra nós, muitas vezes elas estão numa vida espiritual extremamente despedaçada. Com isso, ela acaba carregando de estimação um espírito ruim, que a incentiva a agir dessa forma. O que nós temos que fazer? Assim como na orientação de Paulo, orar pelos nossos inimigos. Temos que orar pelos nossos inimigos. Jesus também falou isso, não é? Antes até do apóstolo, Jesus falou, orai pelos vossos inimigos. A lei dizia, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus falou, eu porém vos digo, orem também pelos seus inimigos. Então, tem que entender que essa pessoa que se levanta contra você, ela não é seu inimigo, é o que está nela. Então, temos que orar por ela, para que ela encontre o nosso Senhor, assim como nós encontramos. Né? Paulo já dizia que, assim,
ele já diz essas coisas, não é para que a gente se apavore, não é para, nossa, mas o apóstolo Paulo falar isso, a gente fica com medo de enfrentar, com medo do que pode estar acontecendo, do que pode acontecer. Não é para isso. Paulo não fala isso para nós, para que a gente se apavore. Né? Eu não estou aqui hoje falando isso para você, para que você se apavore. Muito pelo contrário. Porque se Deus é Espírito, e o Espírito Santo de Deus, como Espírito, habita em nós, certamente existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, Deus já nos mostrou isso na palavra, que tem o bem e tem a ausência do bem, que é o mal. Então nós temos que entender isso. O mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Né? O Senhor, quando nos criou, soprou em nossas narinas o seu Espírito. Então tudo é espiritual. Né? Nós temos que ter essa consciência até para saber com quem a gente vai lutar. Nós vamos lutar com joelho no chão, em oração, vigilantes, a palavra. Né? É assim que nós vamos fazer. E, inclusive, se a gente seguir aqui a palavra, nós vamos ver que o apóstolo fala no capítulo 13. Por isso, tenha toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, há como lutar. Como? Vestindo a armadura de Deus. É assim que a gente vai lutar as nossas guerras. Vestindo a armadura de Deus. O devocional de ontem eu trouxe que nós temos que confiar no Senhor e deixar que Ele lute as nossas guerras. Porque como que a gente luta? Como que a gente luta? Em oração. Nós que somos tementes a Deus, confiamos na mão poderosa do Senhor, nós não desafiamos as pessoas. Nós lutamos em oração, apresentamos ao Senhor. Só que nós temos que ler a palavra, temos que conhecer, temos que buscar andar em retidão. É assim que a gente veste a armadura de Deus. Né? Para a gente ter autoridade quando nós formos falar. Deus já providenciou tudo o que nós precisamos para resistir. Tudo o que nós precisamos para resistir nesses dias maus, Deus já providenciou. Opinou tudo neste livro. O Espírito Santo já inspirou esses homens a escrever e nos dar todas as direções que precisamos. O fato de Paulo repetir essa cobrança para que a gente vista a armadura de Deus nos faz pensar que não devemos usar armas casuais, temos que ser intencionais. Então, quando você sai de casa, tem que ser intencional na sua oração. Você tem que orar ao Senhor pedindo proteção. Senhor, me guarda, porque nós temos a promessa de que o Senhor nos guarda. Né? Nós temos a promessa de que o Senhor envia os seus anjos para nos guardar. A palavra do Senhor diz que aqueles que temem ao Senhor, Ele envia os seus anjos para que os guarde. Então, tem a promessa. Nós temos que ser intencionais nas nossas orações. Quando a gente sai de casa, antes da gente sair de casa, nós temos que orar pedindo ao Senhor para nos guardar, nos livrar de todo o mal, nos livrar das ciladas do inimigo. Não saia de casa de qualquer jeito. Quando você vai sair para o trabalho, você não tem que se arrumar para o trabalho, vestir seu uniforme, né? Você arruma o cabelo, você, mulher passa uma maquiagem, o homem faz a barba, toma um banho, né? Se prepara, passa um perfume. Quer dizer, você se preparou para ir trabalhar. Quando você, com a oração, aliás, não é diferente. Você fez isso, se preparou para trabalhar. Ora, dobra o seu joelho, abre a palavra, procura um versículo do dia, faz o seu devocional, faz o seu devocional aqui comigo, né? E vamos nos revestir da armadura do Senhor. Nós não podemos sair de qualquer jeito. Assim como nós nos arrumamos as nossas vestimentas para sair, nós temos que nos arrumar para sair também espiritualmente. Também você tem que se revestir da armadura do Senhor. Né? Temos que ser intencionais nas nossas orações. Né? Ele não quer que a gente imagine que podemos sair assim, de qualquer jeito. Por isso ele diz. Né? Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Porque o futuro pertence ao Senhor. Você não sabe se você vai sair de casa e esse dia vai ser um dia tranquilo, sem nenhum tipo de adversidade. Você não sabe. Porque o Senhor cuida da gente. Mas o mal existe. O mal existe. E outras pessoas estão habitadas neste mundo. Habitadas neste reino de trevas. E nós vamos militar contra essas trevas. Então nós temos que nos preparar. Você tem que pedir a Deus, porque o diabo ele anda o tempo todo com ciladas para nos destruir. No trânsito, né? Orar pelos seus filhos na escola, seus filhos no trabalho. Porque a família é um propósito de Deus. E a família é o alvo do inimigo.
nós temos também que orar pelos nossos. Né? E o que significa permanecer inabalável? Né? O que significa isso? Porque ele diz, revestir-se para que possam resistir ao dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. O que significa permanecer inabalável? É adotar uma postura de determinação, onde você se nega a recuar. Quando algo se levantar contra você, eu me nego a esmorecer. Eu me nego a recuar porque eu estou sendo atacada. É porque o inimigo está contra-atacando. Você não recua. Você se nega a recuar. Você continua avante. Deus te dá uma mensagem, Deus te dá um propósito e você, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, você avança. Você não recua. Se você cair, a palavra do Senhor diz que Ele levanta e não nos deixa prostrados. Você confia naquele que te deu o propósito. Você confia naquele que te sustenta. Né? Então, temos que lembrar, quando Jesus fala aqui, aquele que fez a casa sobre a areia e aquele que fez a casa sobre a rocha. Aonde você fez a sua casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Porque se você fez sua casa sobre a rocha, você não vai derrubar. O vento vai soprar, o mar vai bater, as dificuldades virão, mas você não vai se prostrar. Você não vai cair, porque você está firmado na rocha. Isso é permanecer inabalável. Confiar naquele que te sustenta. Mas a gente é difícil. É difícil. Difícil não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Venceu. Não é isso? Ele venceu. Ele venceu. Jesus disse aqui, o príncipe deste mundo já foi derrotado. Já foi derrotado. Então nós precisamos crer nas promessas. Crer na palavra. E não duvidar. Temos que ter uma fé inabalável. É difícil, mas nós podemos confiar, porque o Senhor é conosco. E em Efésios 6, do 14 em diante, ele vai dizer: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que interessante, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, esse escudo da fé, como nós podemos entender? Quando a gente tem fé, o inimigo tenta por várias vezes nos atacar, por várias vezes nos vencer. Nós temos o hábito de falar, quando a gente está passando a prova da grana, que luta, Jesus, que luta. Quando vem essas lutas, quando vem essa prova, quando nós temos fé, que nós estamos no caminho, que nós estamos no Senhor, é como se fosse um escudo, literalmente. Tudo que vem, ele fica furioso mesmo, porque tudo que ele lança contra você, tudo que ele lança contra a nossa vida, ele vai ver que a gente balança, mas a gente não cai, a gente se prostra e vai adorar o Senhor. O dia foi difícil e você está em adoração, você não desistiu. Esse é o escudo da fé. Esse é o escudo da fé. É o que você escolheu louvar ao Senhor mesmo no dia mal. Isso é fé. Isso é confiar. Tá? Nós vivemos num mundo, amados, sedento por paz. O mundo hoje clama por paz. Por mais que nós vemos guerras e rumores de guerras, e isso é bíblico, nós sabemos disso, mas o mundo ele clama por paz. E essa paz, ela só é possível ser encontrada em Jesus. Não há outro lugar. E nós temos que ser exemplos disso. Nós temos que ser os transmissores disso. Né? O Senhor nos usa para levar a palavra. A paz está na palavra. Nós estamos em uma batalha constante, uma batalha espiritual constante, mas nós precisamos ser firmes e levar a paz, o evangelho da paz. Esse é o nosso verdadeiro propósito. Se você, irmão, não sabia qual é o seu propósito, não sei qual é o meu propósito. Muitas pessoas falam isso, é bonito isso, falar isso, né? Não sei qual é o meu propósito, eu descobri meu propósito. O seu propósito é levar o evangelho. É levar o evangelho da paz. Nós carregamos o DNA do Senhor. Nós temos obrigação de levar o evangelho do Senhor por onde passarmos. Esse é o nosso verdadeiro propósito. É para isso que nós fomos criados. É para isso que Deus nos criou, para amá-lo acima de todas as coisas. Jesus depois nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo.
Temos que ter um coração disponível, temos que ser gentis, temos que amar e temos que levar a paz. O apóstolo Paulo diz, vivam em paz, busquem viver em paz com todos, sempre que possível. Então nós temos que levar a paz, e a paz é o evangelho do Senhor, né? Fazermos concessões com a verdade nos leva a perder terreno e nos leva a ser menos do que somos. Não devemos fazer concessões com a verdade. Tá? Jesus é o caminho e a verdade. Então, não existe mentirinha, irmão. Mentirinha e mentirona é a mesma coisa. Nós sabemos bem quem é o pai da justiça. Quem é o pai da mentira. E não é Jesus. O pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Então, não nos esquecemos, mentira é sempre mentira. Tá? Em Cristo, a paz se torna um meio de acalmar as tempestades, curar corações e restaurar a alma. Então, quando estamos em Jesus, todas essas nossas feridas são curadas. Todos esses problemas são sanados. É que nós vamos viver num mundo florido, num mundo lindo, maravilhoso? Nós vamos viver, mas não é aqui. O reino de Jesus não é aqui. Quando ele estava aqui andando na terra conosco, ele disse, meu reino não é daqui. Nós vamos viver neste mundo maravilhoso, florido, colorido, mas não é aqui. Este mundo jaz o maligno. Nós somos do reino do Senhor, do reino dos céus. Mas as nossas feridas, as nossas cicatrizes, as nossas mágoas, os transtornos de alma, tudo isso pode ser curado no Senhor. Tudo isso pode ser mais fácil. Jesus disse, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Nós temos que estar em Jesus, porque nós não precisamos carregar e enfrentar essas dificuldades, essas adversidades sozinhos. Nós precisamos estar no Senhor. Ele é o nosso alicerce, Ele é quem nos fortalece. Então, tudo isso, todas essas dificuldades se resume à cura no Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra no seu coração, espero ter edificado sua vida com esse devocional de hoje. Espero que a partir de hoje você não saia mais de casa sem se revestir da armadura do Senhor. Ore por você, ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, sua esposa, ore por todos no seu trabalho, ore por todas as pessoas com quem você convive. Peça ao Senhor que te fortaleça, que edifique e que você seja a luz do Senhor por onde você andar. Que você seja a Bíblia que as pessoas queiram ler. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este tempo aqui contigo, Senhor. Obrigada porque a tua palavra nunca volta vazia, que ela preenche os nossos corações, que possamos sair todos os dias revestidos, Pai, com a tua armadura. Pedimos ao Senhor que envie os teus anjos para nos guardar, para nos proteger, direcione os nossos passos conforme a tua vontade, Senhor. E que possamos ser boca do Senhor por onde nós andarmos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Obrigada. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilha com os amigos, compartilha com a família. Isso ajuda a gente, ajuda a crescer e ajuda a edificar a vida das pessoas que muitas vezes não sabem como fazer um devocional pela manhã. Então vem comigo nessa jornada. Estamos crescendo na fé juntos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo no seu coração e até amanhã.